Amém? Agora sim, abra a Bíblia no capítulo 24 de Mateus, verso 6. Eu estou lendo a NVI, pessoal, aí de cima. Capítulo 24, verso 6. Apenas o versículos 6 a 8, né? Pequenos versículos. Diz assim o texto. Amém? Todos acharam? Vocês ouvirão falar em guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam. Amém? Vou repetir, eu só li a parte A do versículo 7. Diz assim novamente. Vamos lá ler juntos? 1, 2, 3. Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam. Pode se assentar. Amém? Vou trazer uma mensagem aqui nesta manhã, onde o tema é descanso e celebração. Descanso e celebração. Tenho lido algumas coisas nos últimos meses sobre o tema descanso. E Deus tem falado muito comigo, né? O trabalho nos consome tanto. O tempo que nós vivemos nos consome, não é verdade? São tantas distrações, são tantas oportunidades que nós temos de ficar cansado. Na verdade é isso, né? Dormimos com telas, acordamos com telas, infelizmente. Aí a gente fica preocupado que as nossas crianças não podem ficar na tela. Mas as nossas crianças só refletem o que a gente é. Né? Às vezes tanta preocupação, eu sou pai de criança pequena, é um tanto de terrorismo na internet, porque seu filho só pode ficar, sei lá, 1 hora de tela. Você fica 12 horas, irmão. É muita incoerência da nossa parte olhar para as nossas crianças e dizer, você não pode ficar na tela, que sua criança olha para você e para mim o dia inteiro no celular. Então nós estamos assim, cansados, e a gente está com tanta informação que a gente fica mais cansado ainda, que a gente entra em quase depressão. Porque você fica assim, filho, você não pode usar celular, mas você usa o dia inteiro, aí na sua cabeça não bate uma coisa com a outra. Falta autenticidade no nosso tempo. E nós estamos cansados, irmãos. O trabalho tem tomado conta da nossa vida 100%. Não vou falar 100%, mas 80%. E a gente reclama que as nossas famílias não estão nos pés do Senhor. E a gente culpa a escola, porque é a escola que está educando os nossos filhos. Está certo, estão educando mesmo. A gente está no celular, perdendo tempo. Nossa, está sendo duro. Estou falando da minha realidade, irmão. Amém? Amém? É duro de ouvir essas mensagens, mas é verdade. Eu tenho refletido sobre mim mesmo. Estou falando para o irmão, não estou acusando o irmão, não. Isso é coisa do nosso tempo. Nós estamos viciados na tal da dopamina. Sabe o que é dopamina? Você acessar o celular sem querer acessar, porque você tem que ver o que não tem mais para ver. O algoritmo já te mandou tudo. Aí você começa a pesquisar mais coisas, você vai e mergulha no Reels, porque já não dá mais para ver story. Porque um algoritmo, ele fica mandando a mesma coisa para você que você consome. Aí você vai mergulhar no story. Aí você não tem story, porque você não usa Instagram, você vai para o YouTube. E a gente consome, a gente cansa. A gente vai trabalhar, a gente não consegue ter concentração, aí é TDAH, aí você vai tomar remédio, porque, não estou falando contra remédio, mas nós estamos numa crise muito grande, que os diagnósticos são muitos, e nós não nos avaliamos, nós estamos cansados. O trabalho que era para glorificar a Deus, virou um peso na nossa vida. Nós acordamos já cansados, nós já dormimos já cansados, a gente não sabe nem o que é dormir mais. Descobri esses dias uma coisa simples, que o café fica 8 horas no seu sangue. E eu sou daqueles que falam assim, eu tomo café 10 horas da noite, não dá problema nenhum. Sim, dá problema, porque o seu sono ele não é profundo. Aí você começa a descobrir que você dormir é diferente de descansar. Você dorme e não descansa. Muitas vezes a gente dorme cansado, você dorme 7 horas, 8 horas, acorda no outro dia cansado. Isso se chama cafeína demais, distração demais, dopamina barata demais. E a gente está viciado em comprinhas pela internet. Mas eu não gasto tanto, mas eu tenho 30 comprinhas na Shopee, na Shein, na sei lá das quantas. Estamos viciados, irmãos. Estamos cansados. Sabe por que navegamos muito nas páginas da Shopee, ou sei lá da quanta, buscando algo que nós
não precisamos, mas que vai trazer prazer. E na hora que chega na nossa casa, a gente abre o plástico e acaba momentaneamente. Parece meus filhos de 2 anos que toda hora quer presente. Nós estamos assim. A gente quer se presentear porque a gente está cansado. A gente está cansado, a gente está sobrecarregado. As nossas almas, elas estão sedentas por autocuidado. As nossas almas precisam olhar, a gente precisa olhar para a alma e entender que é nessa procura do Espírito Santo que comunga conosco, que é ali que nós vamos encontrar descanso. Descanso e celebração, essa é a mensagem de hoje. O texto de Mateus 24, interessante, cheguei na igreja, como o Espírito Santo comunica. Eu cheguei um pouquinho atrasado no culto. Falei para o pastor César, estava preocupado ali. Cheguei um pouquinho atrasado. Eu tinha o meu sermão, preparo, quarta-feira o pastor entrou em contato comigo, eu já tinha algo que o Senhor tinha falado ao meu coração. Mas sabe quando você não tem inspiração? Tem um sermão, mas está faltando inspiração. Acordei hoje, o relógio despertou 6h40, aí depois eu dormi mais um bocadinho, acordei 7h15, tomei banho, fiquei orando, fui fazer café, fui orar, aí eu me perdi no tempo, fui ouvir uma canção. Cheguei aqui no culto, Deus falando o que Deus falou comigo na minha casa. Os tempos estão aí, os sinais dos tempos estão aí. Há rumores de guerra, há corações que não mais estão preocupados em voltar-se a Deus, há falsos profetas, há buscas incessantes pelo alto prazer, pelo eu, pelo ego, mas muitas vezes as nossas almas estão cansadas. E sabe onde está o cansaço? No texto 6 que eu li. Jesus disse: vocês ouvirão falar em guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Esses dias com a guerra do Irã, de Israel, eu vi tanto profecia que Jesus está voltando. Eu ouço isso desde quando eu sou gente, eu fico ouvindo isso. Eu lembro dos anos 2000, quem não lembra? Que a gente tinha medo que ia dar o bug do milênio. A gente tinha medos, mas o pessoal dos anos 90 aí, 30 mais, 80, 70, 60, ficava com medo, o que ia acontecer nos anos 2000. Quantas profecias, Jesus vai voltar no dia tal, 2012, teve um pessoal que mais jovem aí, ficou preocupado com 2012, porque estávamos preocupados porque Jesus vai voltar, simplesmente respondendo da forma que Jesus falou para não responder. Como Jesus disse para nós agirmos diante dos rumores de guerra, do desamor, da falta de compaixão, Ele nos ensinou uma lição: não tenham medo. Se você for pegar a trajetória de Jesus, a mensagem de Jesus é sobre isso: não tenham medo. Mas o que nos causa tanto medo da volta de Jesus? O que nos causa tanto medo se o mundo está perdido? O que nos causa tanto medo? Por que vivemos atemorizados se Jesus disse: não tenham medo? Eu me pergunto, por que tenho tanto medo de entrar no avião? Por que tenho tanto medo de andar no trânsito? Por que tenho tanto medo de morrer? Por que eu tenho medo de Jesus voltar, irmão? Isso aí é para celebrar, porque é uma promessa que Ele nos encontrará. Isso é celebração. Se os sinais estão apontando para a volta de Cristo, Marcos, a gente vai cantar: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Não era para nós termos medo. O texto diz: não tenham medo. Não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam. É necessário que a gente passe por guerras, por rumores de guerras, por desamor. É nação contra nação. Jesus estava no Monte das Oliveiras falando aos seus discípulos. Será que naquela época as pessoas já não tinham medo? Por que será que Jesus disse: não tenham medo? Quando eu olho para os nossos dias, eu vejo uma crise de identidade muito grande em nós, em mim, na minha família, em mim. Eu vejo uma crise de identidade, porque nós queremos caminhar com Jesus, nós queremos andar segundo o que Jesus falou, mas nós andamos com medo, e nós não tiramos tempo para ouvir a voz de Jesus dizer: não tenham medo, porque nós estamos mergulhados em distrações
em procurar coisas que vai satisfazer a nossa insegurança de forma momentânea. Nós vivemos uma época de ilusão de uma fé aparente, uma fé que não é evidente, uma fé que não funciona. E fé não é o botão que você aperta, hoje eu tenho fé, amanhã você desliga. Fé é um caminho com Jesus todos os dias das nossas vidas. Eu posso testemunhar que eu estou há 38 anos caminhando em fé. E até hoje eu não aprendi direito. Talvez você possa testemunhar, eu estou aqui há 50 anos, eu estou aqui há um mês. Quero te dizer, todos nós estamos no caminho da fé. A prova de fogo. Jesus, Ele quer nos trazer para um chamado genuíno. Em João 16:33, Ele nos diz, nesse mundo vos tereis aflições. Mas tende bom ânimo. E Ele, no bom ânimo, Ele diz, não tenham medo. No capítulo 17 de João, Ele vai orar pelos crentes, Ele vai dizer um momento de Deus, não peço que o Senhor tire os crentes do mundo, mas o Senhor os livre das tentações do mal. Jesus não quer que nós nos afastemos daqui, Jesus quer que nós descansamos nele, Neymar. Descansamos nas nossas finanças, na nossa saúde, que nós entreguemos o nosso caminho ao Senhor, que nós entreguemos o nosso destino ao Senhor e caminharmos com Ele sem medo, sem essa coisa que maltrata os nossos corações, sem essa coisa que está ao tempo todo deixando o coração apertado. Aí você vai no médico, você acha que o problema é físico, não, o problema é na sua alma, é na mente, é o coração acelerado. É o café demais, irmão. Começa a tirar café. Espera uns dias. Estou fazendo porque eu adoro café. Eu adoro aquele cafezinho especial. Hoje em dia eu estou lavando a égua, porque antigamente eu comprava café Três Corações a R$8, né? No supermercado. Hoje em dia está 40 conto. Misericórdia. Aí eu tenho motivo para tomar o especial. Que já está nesse preço. Engraçado, não subiu tanto. Já percebeu? E eu adoro café. Tomava café de manhã, tomava café toda hora. E na hora da tarde, o pessoal lá em casa era xícara de café e pai, e eu vivendo aquela coisa tudo. Um tempo atrás comecei a estudar um pouco, café faz mal, falei, isso é bobagem. Até que eu reconheci, aí descobri a tal das 8 horas. Dá 2 horas da tarde, meu último cafezinho, já está entregue, me ajude a não tomar mais café. Ah, mas Josiel, isso aí não é nada espiritual, isso é totalmente espiritual, irmão. Você tapa café na cabeça para ficar agitadão e para dar conta do que você tem que fazer, é ou não é? Vício, compulsão. Ah, mas vício é beber bebida alcoólica. Vício é no café também, irmão. Eu sou um viciado em libertação. Nós temos que tomar cuidado. E aí o nosso chamado, que a gente percebe em Jesus, é que nosso chamado não é para o medo, o desespero, mas a vigilância, a firmeza, a uma vida autêntica com Jesus. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Descanso e celebração. Como eu vou alcançar o descanso e celebração? Será que eu tenho que ir para o alto do monte, ficar distante do mundo, e lá eu vou meditar o dia inteiro, eu vou orar o dia inteiro, e lá naquele monte eu vou encontrar descanso e celebração? Não. Você vai encontrar celebração, descanso na sua casa, no seu trabalho, de segunda a segunda. Você vai entender que Deus é dono dos nossos dias. E aí você vai começar a falar assim, Senhor, eu estou cansado, então me ajuda a descansar. Mateus 11:28. Coloca aí para nós lembrarmos sempre. Mateus 11:28. É bom os irmãos leiam, amém? Que acorda. Versículo que todo mundo conhece, por favor. Vamos lá ler? 1, 2, 3. Quem que Jesus pediu para ir a Ele? Os cansados, sobrecarregados. Qual a promessa? Descanso. Você vai sair daqui em nome de Jesus nessa manhã descansado, né, Nilo? Em nome de Jesus. Descansa, irmão. Como eu faço para descansar? Eu preciso ter uma vida autêntica. Aí a grande pergunta dos nossos dias é possível viver uma vida de fé sem de fato estar perto de Jesus? É possível você ter fé? É possível você fazer a obra e não estar envolvido com o dono da obra? Sim, é. A gente tem exemplos bíblicos. Tem exemplo bíblico para você que eu vou dar já já. Jesus nos adverte sobre a instabilidade do mundo e serve como alerta. Reino de Deus se avança.
E apenas aqueles que estão alicerçados na rocha permanecem firmes. Há uma verdade incômoda. Muitas pessoas passam a vida inteira dentro da fé, dentro da igreja, mas sem um relacionamento real com Jesus. Eu posso estar dentro da igreja, eu posso vir na igreja e ser um ativista cristão, mas eu não sei o que é descansar e mergulhar nas profundezas do amor de Deus. Quer exemplo? Judas Iscariotes. Quem foi Judas Iscariotes, irmão? Imagina, às vezes a gente mete o pau em Judas, né? Mas pastor César, ele foi discipulado por Jesus. Ele era um dos 12. Você acha que não ia na igreja todo dia? Todo dia ele estava com Cristo, cabeça. Ele ouvia Jesus, ele caminhava com Jesus, ele participou do ministério de Jesus. Mas Judas não deixou seu coração ser constrangido e modificado pela presença do próprio Jesus. Judas não deixou que Jesus mudasse a vida dele, a percepção dele. Ou seja, é possível termos pessoas que caminham com Jesus e mesmo assim não percebem Jesus? Sim, há exemplos bíblicos para isso. Judas é o mais dramático de todos, mas nós temos outros. Os fariseus. Os fariseus, irmãos, nós falamos mal dos fariseus, mas os fariseus seriam o melhor do mundo. Eles eram os doutores da lei, eles entendiam de lei, irmão. Era a lei que existia, Jesus lia a lei. Jesus, ele disse, eu não vim aqui para acabar com essa lei lá em Gálatas. Paulo vai citar. Os fariseus, eles entendiam, mas Jesus em Mateus 23, 27 vai dizer que eles eram como sepulcros caiados. Sabe o que é um sepulcro caiado? Não tinha autenticidade, não tinha verdade. Estava com Jesus, conhecia a lei. Na verdade, eles conheciam a lei e mandaram matar Jesus. Foram partícipes da morte de Jesus. É possível estarmos diante de Jesus, caminhando em fé, e mesmo assim não sermos autênticos? É possível. Mateus 7, 21 a 23 vai narrar que naquele dia, a multidão vai dizer, Senhor, Senhor, profetizei em Teu nome, fiz isso, aquilo em Teu nome. Eu fui à igreja todos os dias, eu exerci meu chamado, eu era até pastor, eu era diácono, eu era isso, eu abria a porta da igreja, eu ia à célula, eu fazia tudo. Jesus, eu estou aqui. Jesus vai dizer o quê? Nunca vos conheci. Isso aqui é Bíblia, não sou eu que estou dizendo. É perigoso vivermos na igreja sem termos uma vida autêntica com Deus. É muito perigoso, e nessa manhã eu quero te fazer um alerta. Para nós descansarmos e me fazer um alerta, nós precisamos assumir a nossa vida diante de Deus de forma autêntica, genuína. Eu preciso entrar diante do Senhor. Muitas vezes nós usamos a expressão, eu vou entrar no santo dos santos, mas eu quero dizer, o véu foi rasgado. Você pode aí olhar diante do Senhor e dizer, Senhor, receba minha oração nessa manhã. Pai, o Senhor conhece a minha necessidade. Às vezes nós vivemos atemorizados pelo pecado. Se é pelo pecado, tem formas de resolver isso, irmão. Hoje você vai chegar diante de Deus e falar assim, eu me arrependo de todos os meus pecados. A partir de hoje eu vou viver uma vida diferente, uma vida nova. Esquece o pecado. Vive a vida nova com Jesus. Mas muitas pessoas falam, mas espera aí, como é que eu vou largar se a minha alma é pecaminosa? Sim, mas você não vai viver nessa prática. Largue, se é o pecado que te atemoriza, que te faz até arrepiar quando fala que Jesus vai voltar, né? Aqueles filmes deixados para trás, misericórdia. Irmão, larga o pecado e começa a vida nova. É isso aí que fala Paulo lá em capítulo 12 de Romanos. Não deixeis que essas coisas vão corromper a sua mente. Mude de mente. Metanoia. Nós estamos falando para gente crente, gente que era velho, gente que era cheio de pecado, gente que era todo convertido, gente que matava, destruía, traía, era desonesto, gente que era desleal. A partir do momento que ele tem um encontro com Jesus, ele tem uma vida nova. Aquilo que foi para trás ficou. Eu vou viver a vida nova. Amém? O pecado ficou para trás, irmão. Eventualmente eu vou cometer, sim, você vai se voltar diante do Senhor. O véu se rasgou. Eu leio para meus meninos todo dia de noite. O Mateus só quer ver a história de Jesus morreu na cruz. Está lá, o véu se rasgou. Você pode hoje. Você não precisa, irmão,
de botar terno e gravata para chegar diante de Deus. Você não precisa de um sacerdote. Você pode usar o irmão, o pastor, para confessar seus pecados, que a palavra nos ensina. Mas você tem acesso direto ao Pai. Ser autêntico, abandone as coisas que te amarram na falta de autenticidade. Quantas pessoas se convertem no Senhor e abandona tudo aquela vida para trás. Muito, e começa a viver uma nova vida. Nova vida. Eu tenho prazer, posso celebrar aqui a satisfação de acompanhar pessoas que vivem assim, amém? Que já não vivem esse passado mais. O passado ficou para trás. E eu vivo novo, e vivo caminho, vinho novo tem sobre a nossa vida, vivo celebrando ao Senhor. Se é o pecado, irmão, hoje é dia de você falar assim, ó, chuta ele, vamos. O que eu preciso fazer? Creia que Jesus é suficiente para apagar e acabar com esses pecados na sua vida. Ah, mas o meu pecado é impossível de ser perdoado. Não é. Jesus está aqui nessa manhã para perdoar todo e qualquer pecado, seja o mais macabro, seja o mais simples. Jesus está aqui para fazer algo novo na sua vida e você caminhar diferente. Ele fez isso na minha vida, fez na sua. Aleluia, então esquece o pecado. Às vezes o que te deixa ser um crente inautêntico são práticas simples, distrações, como eu narrei aqui. Às vezes estamos usando o trabalho como algo que não glorifica a Deus. Está na hora da gente começar a ressignificar o trabalho, irmão. Eu não tenho tempo para nada. Eu não posso fazer nada, porque o trabalho me consome. Você não conhece minha vida, José. Você não conhece minhas contas. Eu não conheço muito, mas eu sei de uma coisa. No longo prazo, isso vai te trazer problema. Você não conhece o que eu faço. É muito fácil para você subir no púlpito e falar, eu não estou dizendo de mim, eu estou te dizendo, comece a olhar para o seu trabalho como algo que Deus te deu. E comece a orar e falar, Senhor, abra oportunidades para mim, para que eu possa te adorar mais, que eu possa render graças mais ao Senhor. Ah, Senhor, eu sei que eu não consigo, eu me sinto cansado. Comece a orar, comece a clamar, porque eu creio, a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso ajudador. Ninguém carrega a carga de ninguém, mas o Espírito Santo está aqui para nos ajudar a caminhar. O maior risco da fé não é o ateísmo, não é a falta, não é não crer. O maior risco da fé é a fé sem Cristo Jesus. O maior risco da fé é você acreditar em tudo menos em Jesus. É uma aparência sem essência, um sepulcro caiado. Muitas pessoas confundem ativismo religioso com intimidade com Deus. Não é. Preparar um sermão é um papel, você prepara. O ChatGPT prepara para você. Mas comunhão com o Espírito Santo é só o Senhor e você. É você diariamente que se ajoelha, que busca, que tem um coração convertido, um coração dedicado ao Senhor. Mas então é o muito ler que vai me fazer ter fé? Não, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Hoje nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. E todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, algo espiritual acontece na minha e na sua vida. E talvez você possa pensar, mas eu não vejo mudança na minha vida. Eu não vejo mudança no meu cônjuge. Eu não vejo mudança na minha história. Eu quero te dizer que a mudança está acontecendo de dentro para fora. De dentro para fora. Ninguém muda de fora para dentro. Ninguém do nada vai dizer que por si mesmo ele é um crente fiel, autêntico no Senhor. Mentira do diabo. Quem completa a obra na nossa vida é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que muda a minha vida, irmão. Nós lemos quarta-feira na célula sobre a questão do templo, o zelo que Deus tinha pelo templo. Nós vemos tantas pessoas, aquilo me chamou muita atenção, a célula de quarta. Não sei se vocês estão na frente, mas a gente está nesse tema. E nós começamos, eu fiz uma pergunta para as pessoas no quebra-gelo, ou no início da palavra, você já se indignou em algum momento com a igreja do Senhor, com os escândalos que acontecem na igreja? E algumas pessoas compartilharam. Eu fico indignado, eu fico chocado com isso, eu fico chocado com aquilo, eu fico chocado com o assado. Mas o texto disse que um dia Jesus entra no templo e ele também ficou chocado.
Ele ficou chocado, tanto é que ele saiu derrubando aquilo tudo. Falou assim, como vocês podem fazer da casa do meu pai comércio? E a gente trouxe na célula o entendimento de que todos os tempos tem pessoas, tem algum tipo de organização que vai gerar escândalos. Mas nós temos a oportunidade nessa manhã de olhar para Jesus. Irmão, olhar para Jesus. Eu vejo tantas pessoas com profecias, porque Jesus volta dia tal, Jesus volta dia tal. Irmão, descanse e celebre na beleza de viver uma vida com Jesus. Irmão, como é bom acordar. A gente fala, a pastora Luciene fez até uns dias atrás um videozinho sobre isso. Uma das maiores dádivas que Deus pode dar para mim, para você, e eu tenho espalhado isso para todo mundo, é uma boa noite de sono. Nossa, mas isso não é nada espiritual, é totalmente espiritual. Quando você dorme bem, eu não estou falando, mas dormir 50 horas não, tá, irmão? Uma boa noite de sono, 7 horas já, a ciência já diz que é suficiente para você dormir bem. Você se programa bonitinho, né, irmão? Vai lá, descansa, no outro dia você trata bem sua esposa, você trata bem seus filhos, você come direito, você trata bem as pessoas que trabalham com você. Você quer maior bênção que isso? Às vezes tem gente que não dorme direito, está cansado, está tratando todo mundo mal, tratando o pastor mal, está culpando a igreja, está culpando todo mundo, porque está faltando uma bênção, que a palavra diz, aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Descanse. Aí gasta uma grana gigantesca com o psicólogo, ele vai virar para você, primeira pergunta, como está o seu sono? Você faz uma boa higiene do sono? Você desliga a tela 2 horas antes de dormir? O que você faz quando você acorda? Já acorda com o celular na mão? Ou você tem um tempo para meditar? Quem sabe fazer uma oração? Eu já ouvi isso. Talvez a sua ansiedade são algumas mudanças no seu dia. E o Senhor está falando, aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Irmão, eu tenho a tendência de olhar para a Bíblia de forma prática. Não adianta eu olhar para a palavra, estar aqui saltando, falando em línguas, e que é isso, ser o mais espiritual do mundo, está tratando minha família mal, meu cônjuge mal, quem trabalha comigo mal, está desesperado e mergulhado em coisas que me viciam, que me atrapalham de viver com Deus, e chama os gatos, e assim, caiado com a visão espiritual. Mentira, eu quero viver o homem todo. Eu quero que Jesus me transforme diariamente. Eu tenho muita coisa para ser transformado, mas eu quero andar na rua e as pessoas reconhecerem que aquele é filho de Deus. Aquele é um servo do Senhor. E eu quero estar bem comigo mesmo, Espírito Santo. Eu não quero subir ao púlpito simplesmente para jogar palavras. Eu quero estar aqui falando o que eu estou vivendo com o Espírito Santo. Porque não faz sentido vir ao púlpito, não faz sentido ter ministério, não faz sentido ter nada se o Espírito Santo não está dentro de nós. Não faz sentido. Não faz sentido cantar, não faz sentido pregar, não faz sentido. Porque é o Espírito Santo que habita em nós, que transforma a minha vida diariamente, para que eu possa descansar e celebrar na presença dEle. Deleite no Senhor. Aleluia. A intimidade com Deus vem desse caminhar. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E então eu lhes direi, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Você não vai precisar de passar por isso, meu irmão. Eu declaro isso aqui em nome de Jesus. Você não vai passar por isso. Você não vai ficar mais com medo quando lê esses textos bíblicos. Você não vai ficar mais com medo porque Jesus um dia vai voltar. Ele vai mesmo. Glória a Deus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E antes, quando eu não era casado, eu falava assim, Senhor, volta, mas deixa eu casar primeiro. Era assim? Falava demais. E às vezes a gente está assim até hoje, né? Senhor, deixa eu ter filho primeiro. Ah, Senhor, peraí, eu nem conquistei o carro que eu tinha. Que história é essa de voltar? Espera um cadinho aí, pode esticar a corda um cada aí. Irmão, deleitar no Senhor é ter descanso. Ah, mas se o Senhor voltar hoje, eu não quero que essa pergunta cause temor no seu coração. Eu quero que ela cause celebração. Celebração, irmão. Celebração. Qual o ponto da caminhada que nós estamos? Será que nós estamos sendo ativistas? Será que eu coloco meu nome no relógio de oração só para
Para o pastor ver que eu oro? Será que eu vou à célula só porque o meu líder me chama? Talvez eu estou indo só por isso, que eu gosto. E eu não quero que ninguém me pergunte. Não, eu vou colocar meu nome na oração, porque eu entendo que o relógio de oração é um chamado de Deus para a minha vida, para a igreja, CB Paz. Eu estou mergulhado em Cristo, eu vou ceder parte do meu tempo para orar e clamar, porque eu sei que o Senhor dessa obra transforma as vidas que estão aqui dentro. Eu vou tirar meu tempinho para ir na célula, não é porque alguém me obrigue na célula. Não, não preciso, irmão. Não precise ir desse jeito. Você vai ser mais um número na igreja. O Senhor não está em busca de números, está procurando de gente com coração contrito, que adora em espírito, em verdade. Ah, você está me falando para não vir na igreja? Não, você vem à igreja. Não é sobre isso. Estou te falando que autenticidade é vir celebrar e descansar no Senhor. Eu vim aqui com os irmãos, a igreja do Senhor. Amém? E aí, algumas coisas que nós temos que falar para ser autêntico. Nós temos uma dificuldade de lidar com os nossos propósitos e o propósito de Deus para nós. O texto lá de Gênesis vai falar muito de José. Eu gosto muito dessa passagem. Eu li um livro recentemente sobre isso. Eu tenho citado muito isso. O texto de José, nós falamos muito, agradecemos José, porque José foi vendido para o Egito e o Senhor realizou o sonho de José, né? O sonhador se transformou em empreendedor, governador do Egito. E a gente para o texto para isso, esquece de ler o resto da Bíblia. Eu li um livro esses dias que mudou minha forma de enxergar José, até me incomodava disso, porque o engrandecimento de José, né? Nossa, José. O texto diz que o Senhor realizou os sonhos de Deus para José, não os sonhos de José. E eu comecei a entender por quê. Você sonha em ser preso, ser vendido pelos irmãos? Talvez se eu pensar assim, eu tô tipo uma canção um tempo atrás ficou famosa, que a gente cantava assim: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. É muito fácil interpretar que Deus honrou a vida de José, para que José jogasse na cara dos irmãos aí, tá vendo? Olha só, coloquei José no palco. Mentira. José era um moleque mimado, chato pra caramba, dedurava os irmãos. Pega o texto. Ele ia lá no campo ver os irmãos trabalhar, corria em casa e falava assim: papai, sabia que os meninos estão fazendo isso certo? Cara chato, mimado. Ele era o último filho da mulher que Jacó amava, Raquel, que não podia dar filhos. Lia dava filhos, Raquel não dava filhos. E aí Jacó começou a arrumar uma condição familiar esquisita, porque Lia dava filhos. Raquel chegou um dia, pensou assim: poxa, Lia dá filhos, eu não posso dar. Ô Jacó, deita com a minha concubina e tenha filhos com ela. Aí teve. Aí depois Lia olha aquela situação, não, deitou com a dela, vai deitar com a minha também. Deita com a minha concubina e tenha mais filhos. Teve filhos. E tinha mais filhos com Lia, e teve filhos com as concubinas, mas não tinha filho com Raquel. Até que um dia o Senhor aprovou e abriu o ventre de Raquel e deu um lindo filho chamado José. José era o último, mas era o desejo de Jacó, porque era a mulher amada. Imagina, anos e anos esperando por aquela bênção. O Senhor deu a bênção, só que a família de Jacó era toda desconfigurada, tinha 4 mulheres envolvidas, filho de tudo quanto é lado. Os irmãos, você acha que gostavam de José? Você está doido? Papai dá a túnica colorida para esse menino. Você acha da história de Jacó? Quais histórias são narradas na Bíblia? De José, meu menino já sabe que José tinha uma túnica colorida. E se eu fosse eu pensava: por que ele tem uma túnica colorida e eu não? E José era aquele dedo duro, mimado, filhinho do papai e da mamãe. Imagina, meu filhinho, naquela família desestruturada. Aí você acha que Deus realizou o sonho de José. Chegou um dia, Deus foi lá e José falou assim: eu tive um sonho. No futuro eu vou ser maior que vocês, tipo assim, maior que meus irmãos. Vocês não gostam de mim? Belém. E é assim que irmão faz. Lá em casa, eu dou algo para o Mateus, a Isabela e eu. Imagina, aquele tanto de menino, aquela família desestruturada. José, numa mesa de jantar, irmão, naquela família que não podia nem tocar no assunto. Eu sou filho de Lia, sou filho disso, sou filho da concubina. Que confusão aquela família. E José, a mesa, falou assim: eu sonhei que o meu feixe lá era maior que o de vocês.
E os outros filhos se curvavam a mim. Nossa, imagina se eu fosse o filho mais velho ali. Bravo. Que moleque arrogante. E José aumenta. Deus me deu um sonho que os próprios pais se curvavam. Os caras falaram, quer ver? Vou resolver isso agora. Vou matar esse moleque. Aí você fala assim, isso é o sonho de José? Nascer numa família desestruturada? Isso é o sonho de José? Ser vendido agora? Vou ser vendido para o Egito, trabalhar honestamente lá, mesmo trabalhando honesto, ser acusado de forma errada, que ele correu atrás da mulher de Potifar, tem que ser preso, vai para a prisão, fica anos e anos preso. É sonho de alguém passar por isso? Não é, mas é o sonho de Deus na vida de José. José precisaria ser transformado para continuar a promessa que Deus fez a Abraão. E José vai lá para o Egito. Deus dá a ele todos os cargos e bênçãos. Anos depois. Leia a Bíblia com calma, entendendo os anos. José é mais maduro. Tem uma crise, tem um sonho. O faraó cumpre aquilo. Deus cumpre aquele sonho. Ele passa por toda aquela situação. Você sabe da história. Passa anos, vem o pessoal passando fome. Chega lá os irmãos de José. O que acontece? Ele reconhece. Aí José, na hora que reconhece os irmãos, ele corre, dá um abraço apertado. Ô meu irmão querido, te amo, que saudade, que bom que você me vendeu. Olha aqui, quem me viu passar na prova? Olha aqui, eu sou o governador do Egito, bobão. Vem cá que eu vou te ajudar. Ou com o coração assim, nossa, eu quero te abraçar, meu irmão. Você acha que Deus não precisaria transformar na vida de José? Porque Deus tinha um sonho para José, que não era o sonho dele. E a Bíblia é rica, porque ela demonstra. José não correu para os braços dos irmãos naquele momento. José espera. Manda buscar Benjamim, prende, arruma confusão, arruma uma cilada para o irmão mais novo, que era também filho que o papai gostava. Até que passar do tempo, aquelas 3 vezes que ele vai à terra do pai, traz o pai, José olha para ele e fala assim, eu sou José. E aquilo, reconciliação naquela família. Tanto é que depois que Jacó morre, lá no final do Gênesis, os irmãos começam a ficar com medo e falam assim, nosso Deus, o que José fará comigo? E José chega diante dele e fala assim, eu sou transformado, Jesus mudou minha história, Deus mudou minha história. Fiquem tranquilos, descansem, celebrem, porque nós estamos em família. Para ser autêntico, irmão, nós passamos por tribulações, passamos por provações. E muitas vezes não é o nosso egoísmo que nos leva ao ponto que Deus quer. É o trabalho de Deus na nossa vida. Sabe as situações que nós passamos cotidianamente? A gente serve a Jesus, parece que as coisas pioram. A gente começa a clamar a Jesus, parece que as lutas vêm. Você planeja dar errado. É o Jesus trabalhando na sua vida para que os sonhos dele se cumprem na nossa vida. Aleluia. Quero que você abra comigo Efésios 1, estou caminhando aqui na palavra. Para você entender o que é ser um cristão autêntico. No capítulo 1, Paulo vai ensinar a Efésios o porquê que nós passamos por essas situações. O porquê que nós vivemos situações nas quais nós precisamos abandonar o nosso próprio ego e entender que Deus tem um chamado na nossa vida. No capítulo 1, no verso 4, Paulo nos diz, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O propósito de Deus para nós é para honrar a glória de Deus, é para glorificar, é para o louvor do Senhor. Seguir Jesus, ele implica em negar a minha vontade. Sim, negar a minha vontade. E submeter-se a quem? Ao pastor César? Não, a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa direção segura. A cultura mundana hoje, a cultura do nosso tempo diz, siga seu coração. Já viu? Siga seu coração. Seu coração está dizendo isso, a minha intuição está dizendo isso. A palavra do Senhor nos diz em Jeremias 17:9, enganou seu coração mais do que todas as coisas. O coração nos leva ao nosso ego, à nossa vontade. Nós precisamos quebrar o nosso ego, a nossa vontade diante de Deus nesse tempo que nós estamos vivendo.
Para que eu possa celebrar, para que eu possa descansar, nós precisamos acabar com o nosso ego. E aí o texto vai dizer, a palavra de Deus é a nossa direção segura. Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz é a palavra de Deus. Ela me direciona nas decisões que eu tenho que tomar. Ah, mas Josiel, que tipo de direção? Na decisão que eu tenho que tomar amanhã, segunda-feira. Se eu não puder usar a palavra de Deus para guiar minhas decisões, para eu tomar a decisão da manhã de segunda-feira, irmão, nós estamos perdidos. Nosso evangelho, ele é fraco. É uma vida completa. Ah, eu tenho que tomar uma decisão de um contrato amanhã de manhã. A palavra de Deus é lâmpadas para os nossos pés. Eu tenho que tomar uma decisão médica amanhã. A palavra do Senhor é luz para os nossos pés. Ah, eu estou com um problema no meu relacionamento, no meu casamento. A palavra do Senhor é luz para os nossos pés. Estou com falta de dinheiro, a palavra de Deus é luz para os nossos pés. Estou com excesso de dinheiro, a palavra de Deus é luz para os nossos pés. A minha vida está maravilhosa, a palavra de Jesus é lâmpadas para os nossos pés. Não existe momento para que ela seja luz, ela é luz. Ah, mas por quê? Porque o próprio Jesus se submeteu à vontade do Pai. Se Jesus submeteu à vontade do Pai, por que eu e não você não podemos? O texto diz, a fé não é a experiência individual, não é uma experiência que eu tenho, mas é comunhão. É comunhão. Eu não posso viver com a palavra apenas debaixo de uma mesa. Eu tenho que pegar a palavra e aplicar isso nos meus dias. Onde? No meu trabalho. Sabe aquela pessoa que você acha que te perturba no seu trabalho? Deus está te moldando no seu trabalho. Sabe aquela pessoa que você ora há anos para que o Senhor a converta? Continue até que aconteça algo. Não desiste, não se desestimule. Eu te encorajo a você a começar a olhar os seus sacrifícios diários como uma oportunidade de negar a sua vontade. Sabe quando você sai no trânsito? Quer piscar farol para os outros? Faz isso, irmão. Faz isso não, irmão, que está dando ruim aí, viu? Piscar farol para os outros. Buzinar. Xingar o irmão. Ou qualquer pessoa. Você está deixando daquela pessoa trabalhar na sua impaciência. Esses dias o Davi que vai na minha célula, meu amigo, ele falou para mim assim, o melhor antídoto para eu não ter raiva no trânsito é sair antes. O melhor antídoto para eu ter paciência do trânsito é sair antes do meu horário. Sabe por que a gente tem problema no trânsito? Porque a gente sai em cima da hora. A culpa é do trânsito, é nossa que não planejou as coisas direito. E ele fala para mim, eu não tenho raiva. É engraçado, porque tem célula em casa e só chega às 5 para as 8 ou 10 para as 8, ele chega lá em casa. Todo compromisso que tem, ele chega 10 minutos antes. Ele falou assim, porque eu aprendi, eu era muito estressado no trânsito. E todas as vezes que eu ia em cima da hora, acontecia algo de errado. Agora eu chego antes, que eu não tenho problema com ninguém. Aí, mudou nele. E às vezes a gente culpa quem está na frente, a gente erra. Ah, mas o meu problema é financeiro. Avalie se no momento, no caminho, na sua caminhada, não houve algum erro. E é possível haver, como eu já errei, os irmãos já erraram. E o que pode mudar na nossa vida é não permanecer como era. Muda. A palavra de Deus é nossa direção segura. Ah, eu quero fazer comércio, eu sou empresário, eu tenho que fazer um comércio amanhã, é um contrato. Você sabe que esse contrato está tendo problema. A palavra do Senhor é segurança na sua vida, meu irmão. Fuja daquilo que não está na palavra. E o problema é que quando eu leio a palavra, você lê a palavra, quer ser autêntico, você tem que negar a sua vontade. Porque às vezes tem uma cláusula no contrato, que ela pode trazer benefício, mas você sabe que não é certo. A palavra é a direção segura para as nossas vidas. A palavra é a direção. A fé autêntica, ela não é confortável. Ela não é confortável, Josi, porque às vezes eu quero tomar decisão que me traz conforto, mas o Senhor te mostra, essa decisão não é confortável, porque aqui tem um erro, você tem que falar não para isso, e sim para mim. Viver autenticamente com o Senhor dá trabalho, é desconfortável, mas há uma promessa, descanso e celebração. Às vezes as nossas mãos estão cheias de coisas, mas o nosso coração está perturbado. A nossa alma está perturbada. Eu quero te dizer que a promessa de Deus para mim e para você é descanso e celebração. Não abra mão disso. E quando eu aprendo a viver descansando no Senhor, eu começo a caminhar com Ele.
E aí eu começo a entender que a fé assim expressa, sai de mim e começa a afetar todo mundo. Fomos também escolhidos para o louvor da sua glória. O que é louvar a glória de Deus? A fé não é experiência individual, ela deságua na comunhão, no serviço, no partir do pão. Quantas vezes nós viemos à igreja aqui, abrir as portas da igreja, nosso coração está cheio de alegria, porque isso aí é a glória de Deus. Eu estou aqui hoje, trazendo a palavra aos irmãos, meu coração está regozijando, mas nós regozijamos por fazer de tudo na casa do Senhor, porque nós entendemos que a fé autêntica se expressa no serviço na sua célula, abrir as portas toda semana da sua casa, é a fé autêntica. É você dizer às pessoas, eu estou aqui servindo, preparar um lanche gostoso, né? Todo mundo gosta do momento da comunhão, é a fé. João 13,35, nisto conhecerão todos que sois discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Colossenses 3,13, suportem uns aos outros e perdoem-se mutuamente. 1 Pedro 4,10, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Chego à conclusão, uma fé isolada, ela pode ser confortável, mas ela não será frutífera. Saia da sua casa interna. Se eu falo para irmãos aqui curados, cure outras pessoas. É o chamado do Senhor. Não represe o dom que o Senhor tem colocado no seu coração. Às vezes você é uma pessoa organizada. Gosto muito de conversar com o Felipe aqui, ó. O Felipe me dá altas dicas. A gente bate um papo, toma um café. Ele gosta de café também. Ele me dá dicas do que ele faz, do que ele dedica, e a gente compartilha. E eu falo o que eu penso, e a gente está aí uns 9 anos sendo amigo, e como ele edifica a minha vida? Né? Como edifica a minha vida? Esses dias eu estava conversando com o Sussu, mas Fabinho, aí fui ouvir um livro, aí Sussu falou assim, Fabinho, adoro esse livro, realmente é a sua cara, Fabinho. Eu fiquei ouvindo o cara falar, falei, gente, é Fabinho puro. De fato, que pessoa abençoada. Conheça a história de Fabinho e de Sussu para vocês verem como vai edificar a vida de vocês. É assim, irmão. Quando você vê Caleb aqui tocando o sax dele, curvando, até torto. Quantas vezes você já saiu daqui abençoado por isso? Eu já. Olhei ele entortando, fugindo. Os irmãos tudo paradinhos assim, tá lá o Caleb. Esse daí vem do Pentecoste. Comunhão, partir do pão, vida mútua. A fé não pode ser isolada. Você vai na célula, às vezes o irmão falou uma coisa. Eu tenho lá Maurinho e Valdete, que são bênçãos na minha vida todo dia, está lá comigo, me dando apoio. É assim que a gente cresce, irmão. Pastor César, eu tenho história com ele desde menino. Josilene, eu não chamo de Josi, chamo de Josilene. Porque nós temos uma história de 30 anos, juntos. Tocava com o César, comecei a tocar bateria, o pastor César tocava teclado. Eu devia ter uns 7, 8 anos, ele cuidava de mim desde pequeno lá, no ensaio, tomava uns tapas na orelha, faz isso não, é menino. Pastor César e Paulo Honorato, né, Ruth? Paulo Honorato, eu lembro disso, porque marca as nossas vidas. Eu tenho um amigo, o Elias Honorato, se você estiver me ouvindo um dia, ele sabe disso. Amigo meu desde pequeno, nós brincávamos junto na igreja. Isso é se desenvolver fé, irmão. Eu quero que meus filhos continuem crescendo, pulando aqui, sendo amigo aqui dentro da igreja. Eu cuidei de jovens numa época aqui que todo mundo era amigo, está todo mundo casado aqui hoje, na igreja, vivendo junto, caminhando para o Senhor. A sua célula é um porto seguro que Deus tem te colocado para desenvolver amizade, carinho, afeto, fé autêntica, comunhão. Uma fé isolada ela não gera. E eu quero terminar. Efésios 1, capítulo 17 diz que Ele lhes concede o espírito de sabedoria e revelação. Jesus não nos convida para especular sobre os sinais, se Ele está vindo, se não está vindo, se é em 2012, se é 2024, se é 2025, se o Netanyahu é o anticristo, se o Trump é o anticristo. Irmão, isso é tudo conversa que já houve a vida inteira. Não especule sinais, mas discirna os tempos com sabedoria e propósito. Descanse no Senhor. Eu quero que você fique de pé nessa manhã. Eu quero chamar o louvor aqui. Eu quero que você descanse nessa manhã. Eu quero te convidar a descansar, a ter paz no seu espírito. Sei que eu pedi para vocês levantar para descansar e o pessoal ligar aqui o som enquanto eles ligam. O menino falou que vai cantar sabor de mel aqui, pastor. Não fique com medo dos rumores de guerra. O texto diz, não tenham medo. E o que nós precisamos entrar? Mateus 24:6, não entre em pânico.
Mateus 24, 24, não desvie das falsas profecias, das falsas vozes. Mateus 25, de 1 a 13, tomem cuidado com dormir espiritualmente, acordem espiritualmente. E o texto diz que aquele que permanecer até o fim será o quê? Salvo. Salvo. Efésios 1, capítulo 14. 13 e 14 para encerrar. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Aleluia. Você pode fechar seus olhos aqui nessa manhã? Eu quero orar com você, enquanto os meninos preparam aqui o louvor, e quero pedir ao Senhor nessa manhã, que você guarde essas duas palavras, descanso e celebração. O Senhor me enviou aqui para te dizer que você vá descansar e celebrar na presença do Espírito Santo. E eu quero orar abençoando a sua família, orar abençoar os seus planos nesses dias. Talvez você está como José, passando por uma situação difícil. E então, a gente passa por tantos, né? Somos todos José aqui, Deus transformando a nossa vida. Mas eu quero dizer que há propósito em tudo isso que você está vivendo. E eu quero nessa manhã te encorajar a ser autêntico, não abandonar o barco. Não abandone a sua fé, caminhe e aproveite, descanse e celebre no Senhor. Jesus, eu quero agradecer o Senhor por esse dia, Pai. E agradecer ao Senhor por essa igreja que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Eu quero te agradecer porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. Eu quero te agradecer porque o Senhor tem deixado aqui um remanescente que confia, que adora no Teu nome. Um remanescente, Senhor, que crê que o Senhor é o Deus de todos os deuses, que o Senhor é o único Deus, é o verdadeiro Deus, que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Eu quero aqui agradecer porque sabemos que tem uma igreja que é curada, que é sarada, que é ensinada, uma igreja que é serva no Senhor. E aqui, Senhor, nós estamos diante de Ti, Pai, como servos, como filhos do Senhor. Receba aqui, Senhor, a nossa adoração nessa manhã, Pai. Uma adoração verdadeira, uma adoração pura, uma adoração, Pai, que é emaranhada, Senhor, dos nossos problemas. Sim, nós temos dificuldades, mas nós estamos aqui porque queremos olhar para o Senhor, descansar e celebrar a Tua beleza, Senhor. Nós sabemos que o Senhor cuida das nossas famílias. De geração em geração o Senhor cuida dos nossos filhos. De geração em geração o Senhor cuida dos nossos cônjuges, da nossa família. O Senhor tem cuidado, Deus. Eu quero orar em específico aqui por pessoas que estão com medo, cansadas. Talvez, Senhor, tem coisas simples que nós possamos mudar no nosso dia a dia, que possa mudar. Como eu disse, tomar um pouco menos de café, talvez organizar mais para chegar mais cedo nos compromissos. Mas eu sei que tem coisas aqui que somente o Teu Espírito muda no nosso interior. E para essas coisas eu quero te pedir que o Senhor toque essa vida. O Senhor já habita nos corações aqui, habita no meu coração. Dê discernimento, dê sabedoria. Espírito Santo, o Senhor está aqui no nosso meio. E por mais que há silêncio, e por mais que há tranquilidade, eu sei que o Senhor está aqui com o espírito de paz, o espírito de mansidão, o espírito de sabedoria, um espírito, Senhor, de entendimento. Dá entendimento à Tua igreja, Senhor. Dá entendimento à Tua igreja para agir como filhas do Senhor nesse tempo difícil. Esse tempo onde tem muitas notícias ruins, muitas situações adversas. Mas nós cremos que o Senhor é o Deus da promessa. A promessa, Senhor, se cumprirá na nossa vida. A Tua palavra diz que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. E eu creio, Senhor, que nessa manhã é uma manhã de renovo. É uma manhã de intimidade com Deus. É uma manhã, Senhor, de restauração. É uma manhã, Senhor, de mudança de vida, de transformação, de reflexão. Oh, Espírito Santo de Deus, eu oro, Senhor, pelos corações que estão aqui angustiados, pelos corações que estão aqui às vésperas de decisões que eles não sabem como fazer. Oh Deus, eu quero te pedir que o Senhor abre as portas dos céus, dê entendimento aos Seus filhos, dê estratégia aos Teus filhos nessa manhã, Pai. Oh Deus, nos dê descanso, Senhor. Queremos celebrar a Tua grandeza, a Tua vontade. Nos faça cristãos autênticos, Senhor. Plante em nós autenticidade. Nós possamos sair das portas dessa igreja, Senhor,
como exemplos do Senhor, daqueles que acompanham os passos de Cristo. Nos ajude, Senhor, a negar nós mesmos, as nossas vontades, seguir o Teu propósito. Me ajude a ser melhor para o meu irmão, Senhor. Que o meu irmão possa olhar para mim e ver o Espírito do Santo dentro de mim. E que eu possa ter mais paciência com meus irmãos, com a minha família. Ó Deus, que eu possa servir ao Senhor em gratidão. Que eu possa servir aos meus irmãos, Senhor, com todo o coração, Jesus. Oro nessa noite, nessa manhã, Pai, para que o Senhor nos guarde, Pai, para que o Senhor nos abençoe, Senhor. Aleluia, aleluia. Vamos louvar o Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor. Aleluia. Eu quero te convidar a cantar essa canção. Nessa manhã a cantar Vem Jesus com toda a força do seu coração, sem temor. Você possa dizer Vem Jesus Maranata, que nós estamos aqui descansando e celebrando. Vem Jesus, diga Vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus. Diga bem forte. Vem Jesus, vem Jesus, vem Senhor Maranata. Repita mais uma vez, com toda a sua força e diz: Vem Jesus,
Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor nessa manhã. Aleluia, 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 glórias a Deus, aleluia. Feche seus olhos, vamos encerrar, amém? Você sai daqui abençoado nessa manhã? Então diga, pergunta ao seu irmão, você está saindo abençoado?